Falou. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Professor de Ciclismo Indoor. Toda segunda-feira um episódio novo aqui no seu tocador preferido. E agora também, se você gosta de ver a minha cara e a cara do nosso convidado, dos nossos, ou do, né, que hoje é do convidado, corre lá no YouTube, no canal Universo do Ciclismo Indoor, e você pode também ver esse podcast no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto, né, sobre um programa de ciclismo indoor que gera curiosidade, que na verdade não é de ciclismo indoor, mas nós vamos entender para o caminho, nós vamos ver quais são as diferenças entre o Les Mills Sprint e os outros programas de ciclismo indoor. E eu trouxe aqui, junto, nesse super podcast, um grande amigo e o coach program do programa no Brasil, o meu querido amigo Anderson Ribas Baldi. Ele vai arrumar o nome se eu falei errado, professor, coordenador, ex-atleta de voleibol, ex-professor de capoeira, cara, nem eu sabia desses ex dele aí, marido da Adriele. E algo que me chamou muito a atenção, mas ele já me explicou um pouquinho nos bastidores, e eu tenho certeza que ele vai falar disso na hora que ele for se apresentar, empreendedor de moda masculina. Fala sério, por isso que eu falo que todo professor de educação física tem um dom e ele não sabe. Ander, fala oi pro pessoal do podcast do Professor de Ciclismo Indoor aí, meu. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí, Tonon, tudo bem? Estou muito feliz aí de estar aqui com vocês, participando desse podcast. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí, né? Vamos bater um papo legal hoje. Vai ser um super bate-papo, cara. E, André, é Baldi ou Baldi? Que eu vejo a Paula Catalano falar Baldi às vezes, cara. É Baldi ou Baldi? Conta aí. Então, aqui no Brasil se pronuncia Baldi. Na Itália, Baldi. Entendi. Então, eu nunca corrijo. Nunca corrijo, eu deixo. Ambos estão corretos, né? Ambos estão corretos. Gente, esse tema é um tema que vale uma super conversa e nas próximas semanas eu devo gravar também junto com um professor, um head coach, acho que é head coach da Spin Soul, e esse head coach também vai explicar as diferenças. E esse programa aqui começa esse papo de diferenças entre programas de ciclismo indoor, entre o Les Mills Sprint, entre as aulas das academias boutique, enfim, nós vamos trazer bastante explicação nos próximos podcasts do professor de ciclismo indoor. Então, se liga nesse podcast e lembra, hein, ó, se inscreve no canal e segue a gente no Spotify ou no seu tocador, porque senão não tem graça, senão hoje você ouve a notícia e depois você não fica sabendo o que está rolando de novo, né? E para começar nosso bate-papo, eu queria que o Ander se apresentasse aí para a galera, fala um pouco da sua história, Ander, conta desse papo de moda masculina. Quem sabe a gente não faz alguma coisa para a galera no final desse podcast, afinal, a ideia é ajudar os amigos quando eles querem ter sucesso. E conta aí, fala um pouco da sua história, conta um pouco do Ander aí em toda a sua jornada. Então, beleza. Para quem não me conhece, né? Sou o Ander, sou do Paraná, interior do Paraná, Guarapuava. Nossa, é longe, gente. É longe essa parada. 12 horas de viagem daqui até Araras. Nossa, 12 nada, até São Paulo é 12, né? É longe. É longe. Tenho 29 anos aí, trabalho na área de educação física já fazem 10 anos, né? Eu com 19 anos entrei como estagiário em uma academia. Já fiz também um treinamento, na verdade eu dava aula de capoeira, fui professor de capoeira antes disso, entrei na faculdade de educação física com a ideia de abrir uma academia de lutas. Olha! Antes disso, por ser atleta de vôlei, eu sempre procurei a educação física, eu sempre fui ligado a esporte. Entrei na faculdade com a ideia de abrir academia de lutas e tal. Teve uma matéria de ginástica de academia, fui apresentado ao Body Combat, que foi o primeiro programa que me chamou a atenção. O meu também. Comecei a trabalhar... Também, eu fiz o Body Pump primeiro, mas o que me chamou a atenção foi o Body Combat.
Pois é, eu fiz o me chamou a atenção o Body Combat, e quando eu comecei a trabalhar nessa academia, a necessidade era um professor de Body Pump. Eu fiz o treinamento de Body Pump, e já logo de cara, falei, é isso que eu quero. Logo em seguida, fiz o treinamento de Power Jump. Aí, fiquei um tempinho aí ministrando aula, agora já não ministro mais. Cara, eu dei muita aula em workshop. Sabia que depois do RPM, o programa que eu mais dei treinamento, André, é o Power Jump. Sério? Eu não consigo te imaginar no Power Jump. Eu mandava bem, cara. Mandava bem. É? No modelo antigo eu mandava bem, né? O atual eu não sei, mas no antigo eu mandava bem. Eu peguei bem na fase que teve uma mudança lá, que um novo modelo de coach, se não me engano, e não era mais Fitness Magic, se tinha passado para Performance. Entendi. Aí, fiz o treinamento de Body Combat, fiz o treinamento de CX depois, e desde então, aí, desde 2012, né, que eu comecei, 2011 para 2012, eu não parei mais. E sempre foquei nessa área da saúde e qualidade de vida, né, até por questão, por experiência própria, né, eu já tive um sobrepeso muito grande, já perdi mais de 40 quilos, então foi uma área ali que eu sempre foquei, porque eu sinto que a galera que busca essa área quer uma atenção maior. E com as aulas eu consegui proporcionar essa atenção que todo mundo quer. Sim, exatamente. Massa. Cara, eu também fui jogador de vôlei, né, velho? Pô, falar nisso, você viu, a França foi campeã olímpica, né? A gente tá gravando o podcast no dia que a França foi campeã olímpica de voleibol, né? E vai ser de novo em 2024, porque o Bernardinho que vai ser o técnico, né, velho? Não, então agora não para mais. É a partir do ano que vem. Até agora eu tô tentando superar o 20-12 do Brasil. Ainda bem que eu não acordei para assistir, porque senão eu tinha quebrado a TV. Mas, né, eu tinha quebrado a TV no 20-12. Mas vamos que vamos, né, velho? Ô, André, cara, faz aí, você pegou praticamente, né, o bonde andando do sprint, né, com a saída do Rafa como treinador e, né, no Coach Program, você acabou assumindo ali como tradutor e virando o coach program do Les Mills Sprint. E, pô, esse podcast tem como principal característica falar do que é o Les Mills Sprint e o que ele é diferente. Conta para a galera que está ouvindo aí, que está assistindo a gente no YouTube agora, qual é a diferença, o que é primeiro, né? O que é, vamos falar primeiro sobre a aula. O que é o Les Mills Sprint, né? Eu já fui eu sou treinador, já fui, né, treinador de Les Mills Sprint, fui instrutor, coach, mas hoje conta para a galera o que é o Les Mills Sprint, cara. Tá, o Les Mills Sprint é um treino intervalado de alta intensidade. Como você mesmo falou logo no começo aqui, né, do podcast, ele não é uma aula de ciclismo indoor. Ele é um treino HIIT, onde a nossa ferramenta é a bike. Assim como você pode fazer um treino HIIT com o peso do corpo, com um peso na escada, fazendo polichinelo, fazendo flexão, nós utilizamos a bike para fazer esse treinamento HIIT. Aí as músicas entram também como um controle, além da parte motivacional, mas também como um controle de tempo entre as séries. Então, a batida vai definir quantos segundos, o tempo de descanso, tudo. Então, nesse treino HIIT, nós utilizamos a bike. Essa é a principal diferença de tudo, do sprint para as outras aulas. Deixa eu contar um negócio que eu acho que você não sabe, pouca gente sabe, né? Vamos aproveitar o podcast. Eu respondi um questionário quando o Sprint estava para ser lançado no mundo. Eu participei de uma entrevista com uma britânica, né? Uma inglesa que cuidava da parte disso, estava cuidando do branding do Sprint no mundo, né? E ela fez várias perguntas sobre tipos de música, sobre várias coisas, né? E eu falei tudo, respondi tudo baseado no RPM, tá ligado? Tipo, que eu achava que as músicas tinham que ser parecidas. No fim, né, foi tudo ao contrário. Mas, né, essa é a magia do negócio, é diferente, né, cara? Foi muito engraçado. Hoje caiu a ficha do tipo, nossa, aquele dia eu respondi tudo errado as perguntas que a moça perguntou. Ô André, pensando nisso que você falou, né, numa aula de alta intensidade que usa a bike, quais são os principais benefícios, cara, que os praticantes ou instrutores ou coaches, sei lá, aí têm quando fazem essa aula, cara? Os benefícios, claro, as outras aulas você também consegue, né? Mas o treinamento HIIT, ele
o foco principal dele, além de você melhorar muito o teu condicionamento físico, né, tua capacidade cardiorrespiratória, você melhora tudo a tua aptidão, você fica mais potente, mais veloz, mais forte. Você também tem um alto gasto calórico, né? E quando pensamos em alto gasto calórico, também pensamos no efeito EPOC, né? Tua capacidade de queimar calorias pós-treino, né? Teu consumo de oxigênio se eleva. Tanto que quem faz o Les Mills Sprint geralmente fica ali após a aula, ainda sente o corpo quente uns 20, 30 minutos depois ali. É o teu corpo reagindo ao treinamento, né? Exatamente. Então... E aí, cara, essa história de HIIT, alta intensidade, o caramba, às vezes assusta muito as pessoas, né, cara? Faz 2 semanas atrás, a gente soltou o podcast falando sobre o GRIT, né, cara? E hoje a gente está falando sobre o Sprint, que são os 2 programas de alta intensidade da Les Mills, né? Às vezes isso assusta um pouco as pessoas. Você acha que elas precisam ter alguns cuidados, cara, alguma coisa para começar? O que precisa para a pessoa começar a fazer? Qualquer pessoa pode começar a aula? O que ela precisa para começar? Então, pensando no treinamento, no treinamento HIIT, né, no sprint, o único detalhe só que eu peço que a pessoa realmente tenha, e isso é para toda atividade, né, uma liberação médica. Porque o treinamento HIIT, quando nós usamos a bike, nós já eliminamos o fator impacto. Então, é uma aula que não possui impacto. Uhum. Então, pessoas, às vezes, com um desconforto no joelho, tornozelo, quadril, ela já elimina isso na aula com a bike. E pensando na questão, assim, legal, né? E pensando na questão de treino HIIT, o meu HIIT não é o teu HIIT. A minha frequência vai chegar num limite que não vai ser a mesma frequência, não vai ser o mesmo limite que a tua frequência vai chegar. É muito então, louco, né? HIIT, que as pessoas se comparam ao professor ou alguém que já é muito treinado, né? Às vezes. Não. Exatamente. E não. Tanto que até o último treinamento que eu ministrei com o Rafa, nós conversamos muito sobre isso, que o Les Mills Sprint dá liberdade da pessoa entrar, por exemplo, na sala, e ela vai e faz a música de aquecimento acelerado, dependendo do mix, tem lá um Power Endurance, um Power Tabata, e se ela quiser sair depois dessa música, ela tem essa liberdade. Contanto que ela tenha treinado o HIIT ali. Ela tenha feito ali a alta intensidade dela, né? Exato. Então, o HIIT, o Les Mills Sprint, o único cuidado que a pessoa precisa ter é de comer bem antes de ir para aula. Não, tem que tomar cuidado. Muito bem. Isso. E aí você já acaba até, né, sanando uma outra dúvida, né, cara, que é tipo assim, qual cuidado para o cara que vai fazer a aula, né, meu? A ideia é que o cara esteja, assim, apto a fazer, né, tipo, como tudo, né, velho? Ele não pode estar lá com algum problema e procurar uma aula nesse tipo, né, de repente, né, cara? Ele ter essa liberação, óbvio, né, a liberação médica, se ele tem alguma oscilação da frequência ou da pressão arterial. Sendo que também tem já estudos, já tem na literatura, que o treinamento HIIT vem sido usado até mesmo para reabilitação de pessoas que tiveram um infarto ou algum problema cardíaco. Porque o treinamento HIIT vai fortalecer ainda mais o teu coração. Sim. E aí volta naquela questão também do meu HIIT não é o teu HIIT. Então, para uma pessoa ali, 20, 30 segundos, ele chega no pico, descansa, para, e assim vai. Então... Não, eu sou obrigado até a fazer eu gosto de fazer isso, é assim, ó. Para você, professor, que está ouvindo agora esse podcast, lembre-se, o HIIT dele não é o seu HIIT. Deixa ele fazer a aula, porra. E não queira matar seu aluno. Deixa ele fazer a aula. Porque é muito comum, né, velho? O cara acha que o aluno tem que, você tem que entender o aluno, você tem que olhar para ele e falar assim, velho, o seu HIIT é o seu HIIT. Então, se está uma alta intensidade para você, então tá valendo. Legal, ter esse feeling, né? Porra, às vezes o professor fica ali, não, eu quero mais. O aluno lá embaixo, se eu for mais aqui, eu vou morrer. Eu já tô na minha intensidade. Eu quero agora treinar nesse momento. Porque, que nem você falou um negócio aí, né, cara, que nem eu ia perguntar para você até, né, surgiu aí sobre as restrições. Cara, não existe restrição. A restrição, então, do jeito que você disse, é do tipo, não é nenhuma restrição, e sim só faz o seu HIIT no seu jeito e beleza, entendeu? Seria algo assim, né, meu? Porque
o cara que é infartado, se ele já está liberado pelo médico para treinar, a frequência dele subiu, ele recuperou, subiu, ele recuperou, ele fez um treinamento de alta intensidade intervalado. Exato. Né? Exato. Massa, isso é massa. Cara, essas coisas, por isso que eu falo, né, meu, a gente está criando aqui, né, esse podcast, ele, além dele trazer histórias, tal, às vezes ele traz boas informações. Gente, você que é instrutor, coach de sprint, né, conversa com o Ander, meu, pega esses documentos, pega essas pesquisas. Eu sei que o Ander gosta muito disso, ele publica bastante isso lá no Instagram, e, meu, fica ligado, por quê? Para você dar uma aula melhor, cara, você precisa saber dessas coisas, né, Ander? Porque disso aí você consegue trazer mais aluno. Às vezes a gente está ali, ó, querendo pegar a menina bonitinha para fazer aula, sendo que a gente está largando de lado um grupo gigante que precisa de cuidado e o sprint pode ser isso, né, velho? Fala aí. Vai muito além de uma simples aula, né, Tom? Assim, não somente o sprint, mas todos os outros programas. Né? Vai muito além disso. Tem ciência por trás disso. E aquela questão também, né? Como você falou, eu sempre estou pesquisando porque essa é a chave do sucesso, né? Você ir além. Você tem aqui, ó, Les Mills Sprint, ele é um treinamento HIIT. Eu não vou focar só no Les Mills Sprint. Eu vou estudar mais sobre o HIIT em outras áreas. Como que ele atua, como que funciona. Exatamente. Então, é isso que você falou. Por exemplo, às vezes está ali... Pode falar. Não. Por exemplo, o RPM, cara, o RPM ele é um programa de picos cardio, não um programa de alta intensidade. Ele tem picos cárdios. Então, durante a aula, a gente quer elevar a frequência do cara várias vezes durante a aula. Para isso, a gente usa a música e a jornada de ciclismo para criar picos cardio. Mas nós não somos um treinamento de alta intensidade. Ah, mas tu não, mas eu posso fazer a aula de alta intensidade? Pode, mas lembra que a sua jornada de ciclismo não pode ser uma jornada só tendo picos cárdios. Se você está a 50, se vai a 70, é um pico, né? Então, é isso que é saber da ciência para você usar dentro da sua aula e ser cada dia melhor para o seu aluno, que ele é o foco, né? Que é isso que você falou, Exato. né, cara? Bem legal. Isso que você falou agora é perfeito, já mostra bem certo, né? Deixa bem nítida a diferença, né? Do sprint pro RPM. No fim foi sem querer. Foi sem querer que eu falei. Mas mas é perfeito, porque já estava ali tudo encaminhado. Mas o sprint, até mesmo a questão da própria... As frases que nós usamos, as nossas palavras, tudo, a maneira que nós se posicionamos, é outra vibe. É outra pegada. O RPM, meu, eu confesso para você, eu fiz o treinamento do RPM. Fiz o primeiro dia. O segundo dia eu não fui. Normal. Fiz o primeiro dia, o segundo dia eu não fui. Normal. Não foi algo assim que me atraiu. E é louco, né? Não só porque você tocou nesse assunto, né, cara? Na hora que começou as aulas online, cara, eu me senti mais confortável dando só RPM. Eu não dei mais o sprint desde março do ano passado, que eu dava sprint 3 vezes na semana. Desde março do ano passado que eu dou só RPM, porque eu senti que primeiro que eu sentia que a galera queria algo mais leve, sabe? Tipo, pô, nesse momento meio alucinado, eu não achava que a galera queria ir alucinar. Foi uma sensação só, sabe? Tipo, eu não perguntei para ninguém. Mas eu, Cláudio Tonon, eu não queria treinar, tipo, aqui desse lado até morrer sozinho, entendeu? Tipo, eu queria... E a jornada para mim era mais legal. E é o que você falou. Tem problema? Não. São programas diferentes com pessoas diferentes, né? Exato. Eu até fiz o treinamento com o Alex. Lembra do Alex Zimmermann? Aqui do Paraná também. Claro. Gente boníssima. Então, nossa, gente boníssima. Sim. Foi com ele tudo. Então, passei pelo processo do primeiro dia, tudo. E algo assim que me chama muita atenção foi a evolução que o RPM também sofreu, né? Sim, muito. E a questão das músicas, né? Porque, fica totalmente uma jornada mesmo. Total. Agora, levando para o sprint, o que me chamou muita atenção no sprint foi essa questão do... isso, agora, vai. Potência, assim, vai. Quando surgiu a oportunidade... Pode falar, Bruno, quando surgiu. Então, surgiu lá a oportunidade de eu fazer parte lá do time de treinadores, que até, na época, a Cris mandou mensagem, né? Perguntou se eu tinha interesse. Falei, é o tipo de treino que eu gosto. Eu não sei. Você fez o treino com a gente, né, velho, lá em São Paulo, sim, né, do sprint. Lá, sim, com o Lee.
Fiz é o tipo de treino que eu gosto. Gosto muito desse tipo de treino. Para você que está ouvindo aí, que ouviu o barulho que eu fiz, é porque um dia eu vou pegar o Lee de pau numa aula e ele vai passar um apuro, porque o que ele fez com a gente não é humano. Não. Cara, ó, daí depois que eu saí de São Paulo, que eu voltei de ônibus, na época não tinha nem aeroporto aqui na minha cidade, gente. Louco, e Guarapuava, agora velho. que Ia tem dar aeroporto. cãibra na perna e do corpo inteiro. Cara, eu desmaiei, cara. Eu acordei aqui com o cara me chamando, Guarapuava. Eu não senti nada na volta, porque realmente. Cara, eu Te ajuda a bater. fiz o Letap Brasil no domingo. Nossa. Eu descansei sábado e fiz o Letap Brasil no domingo. É que, eu tirei o pé total, né? Porque eu sabia que eu tinha prova, né, cara? Então, Sim. tipo, eu fiz o Letap Brasil no domingo, isso que eu ganhei a prova para puxar uma atleta, tá ligado? Tipo, Sim. olha a vibe. Mas foi legal, foi uma experiência boa, do tipo, do que a gente não pode fazer com as pessoas. Mas foi legal. Exatamente. Tudo agrega, né? Tudo agrega. Tudo nós aprendemos alguma coisa. Com certeza. E aí, quando veio esse negócio aí beleza, as músicas já são outras. As músicas já tem, às vezes, ali uma parte que canta, que não canta, ou às vezes é só batida. Falei, é isso aí. É isso que eu quero. O RPM, quando eu vi você lá no Summit ministrando aula junto com o Rogênio, lá no último. No último que a gente estava junto lá. Que eu assisti a aula toda. Cara, hoje eu te confesso que já me chama mais atenção. E vou te confessar, e acho que eu já te falei isso, né? Tipo, aquela foi a pior aula da minha vida. Já me falou isso já. Mas é que a vibe foi muito legal, né? A gente estava numa puta energia ali, né, cara? Foi muito legal a vibe, né, da aula. E é que nem você falou, a aula mudou muito, tanto que, né, para você instrutor que está ouvindo agora, ou se você é aluno, enfim, que está ouvindo esse podcast, está rolando a super capacitação do RPM. Não sei se você está sabendo, né, meu? Que acho que essa etapa está lá nos coaches, que é o que a gente viu, Anne? Que a gente precisava, cara, de um momento para reciclar todos os instrutores, porque o RPM mudou tanto no longo desses anos, cara, que o cara que fez o treinamento lá no Mix 20 e pouco, 30 e pouco, cara, ou 40, ou até mesmo no Mix 50, ele está desalinhado com o programa, tem muita informação que ele não sabe. E a gente montou essa super capacitação para que ele consiga passar pelo treinamento novo, sem ter que fazer, né, com um monte de gente, com todos os treinadores juntos, para que ele seja atualizado no programa e que ele saiba exatamente, a hora que ele pegar a aula, ele vai saber olhar para a aula e falar assim, putz, então eu sei o que fazer. Porque hoje, quem fez o treinamento lá atrás e faz o que ele fazia lá atrás, já não dá o RPM como ele tem que ser dado, né? Muito louco isso, né? E o sprint não, né? Ele veio e assim ele está, né, cara? Mas super definido, Sim. né? Que nem se falou, né? Super definido. O sprint é o que está sendo muito trabalhado com ele, são as metodologias de treino, né? Por exemplo, esse último mix agora, o 23, ele veio total um treino pirâmide mesmo. Então, nós passamos a mesma música 2 vezes. Então, no primeiro momento, você tem a oportunidade de desenvolver toda a tua técnica, conhecer a música, o treino que você vai fazer, até chegar no pico da pirâmide. Aí, depois você desce a pirâmide e faz tudo ao contrário. Teve alguns mix anteriores que veio em forma de circuito. Eu adoro essa inteligência, sabe? Tipo, eu adoro essa inteligência do programa, cara. Acho muito legal. Sim, Então, o coach que está bem atento a isso, ele consegue pescar esses detalhes, que não é só ir lá dar o play e 20 segundos de potência e vai. Não, ele entende realmente que tem uma metodologia a ser seguida no programa inteiro, ali na aula toda. Isso que é a cereja do bolo no sprint. Eu falo que eu tenho um modelo de negócio que qualquer dia eu vou lançar ele, que é para o grit, mas que o sprint cabe dentro, né? Que era um centro, uma boutique, né? De alta intensidade, tá ligado? Tipo, cara, você tem 4 aulas, você tem 3 aulas de grit e tem a 4ª aula. E ainda, se você quiser, você põe o balance e põe o combat. Sim. Porque, tipo,
um balance de meia hora, um combat de meia hora, para, sabe, tipo, ser um pouco diferente, mas, cara, o combat hoje é impressionante a intensidade dele, né, cara? Ele também é muito intenso, e o balance, cara, é a melhor aula do mundo, né? A gente sabe disso. Toda boutique de bike tem aula de yoga. Toda. Sim, exatamente. Não existe uma Exatamente. boutique de bike que não tem aula de yoga, entendeu? Ela é impressionante. Então, tipo, você vê, nós temos todas as ferramentas na mão. Ô, Brão, para você que está ouvindo agora no podcast, você vai ouvir um pitchzinho nosso, um pitchzinho meu, que eu faço agora, contando do nosso apoiador, que é nosso podcast também é transmitido numa rádio. E aí, você ouve agora isso e bum! Mas para você que está no YouTube, você não vai ver esse pitch, tá ligado? Porque eu vou emendar lá, só lá no podcast. E aí, seguindo aqui com o meu amigo Ander. Ander, a gente acabou falando, né? A maior diferença entre o sprint e o ciclismo indoor, eu acabei falando aí entre o RPM, mas imagina o seguinte: imagina que você tem um aluno de ciclismo indoor que faz aulas de ciclismo indoor, spinning, RPM, enfim, ciclismo indoor. E aí, esse cara chegou na sua porta, ou ele está lá na academia e você vai dar aula de sprint. O que você falaria para esse cara aí do tipo, para ele ir para o sprint? Conta aí, vai. Vamos ajudar os professores a encher a sala deles, vai. Porque é isso que eles gostam. Tá. O professor gosta de aula de sala cheia, de gente na aula. Sala Conta aí. cheia, né? Quem que não gosta? Então, cara, Conta para eles aí. eu faria a primeira pergunta, eu faria o seguinte: qual que é o objetivo dele? Qual que é o objetivo? Porque pensando nos benefícios do sprint, melhora do condicionamento físico. Uhum. Se ele é um ciclista aí na minha aula de sprint eu tenho vários ciclistas, inclusive eles vão fazer também esse ano o Letap, acho que vai ser agora em setembro, final de setembro. Né? Então eles estão fazendo aula, eles fazem a aula de RPM e também fazem a aula de sprint na academia. Uhum. Por quê? É uma ferramenta que a pessoa pode utilizar para melhorar ainda mais a sua potência e a sua velocidade, porque tem momentos no treino de sprint que nós só fazemos isso. E para quem pedala, para quem é ciclista, se ele consegue melhorar ainda mais essa capacidade dele, é perfeito. Ele vai ter um sprint final, ele vai conseguir avançar, ser mais rápido, ele vai suportar uma montanha, uma subida melhor. E óbvio, capacidade cardio, o coração dele vai estar muito mais forte. Não, beleza. Essa é a parte científica, tá ligado? Essa é a parte bolha, vai. Eu sou muito dessa parte. Essa é a parte under bolha. Agora, imagina o under descolado, chegou lá, a galera acabou, tipo, você sabe que aquela pessoa, né? Não vou falar menina, mulher, homem, enfim, tem uma pessoa ali que você sabe que faz RPM. Você está indo para a aula de sprint. E aí você passou por ele, você virou e falou assim: Tonon, vamos fazer aula de sprint? Aí ela vai falar assim: quê? O que você falaria para ela? Tá, agora pensando nessa questão do que eu sou muito assim com a galera ali da academia, eu falaria o seguinte: fala, vamos fazer uma aula de sprint, porque aqui você vai realmente ver como que nós vamos usar uma bike de verdade para arrebentar com as pernas. Eu já ia mandar você se foder, tá ligado? Atenção vocês, desculpa o palavrão, mas se ele fala isso pra mim, ele tá enrolado, porque eu queria ver ele botar mais watts que eu na bicicleta, tá ligado? Eu falaria assim, mas é porque a galera me conhece de uma forma assim, tirando que eu gosto de provocar. Tanto que até com o professor da RPM ali, eu brinco muito da academia. Aí eu falo, cara, o dia que eu falo assim, o dia que você quiser treinar, vá numa aula minha. Eu falo bem assim. Era muito louco que antes eu falava assim, né, meu? Antes eu falava assim, se você quer moleza, vai fazer... a nossa aula começa com R, não com S, né? Porque naquela época que a gente tinha mó rincha com os outros programas, né, cara? Então eu falava que, tipo... Aí quando veio o sprint, eu falei, puta que eu pariu, não posso mais nem falar isso, velho, que a outra é mais foda. Mas legal. É uma sacada, né, meu? É uma sacada. É aquele negócio, se a pessoa consegue entender a diferença um do outro, é só uma oportunidade para brincar com isso, né? Sim. O Anne, e assim, beleza, que nem, eu vou falar, eu vou fazer essa pergunta que é uma pergunta curiosa até que já me fizeram. Qual seria a principal dica numa aula de sprint que difere
do ciclismo indoor, cara. Porque assim, ó, sabe que eu fico meio confuso? Quando o professor não sabe o tipo de aula que ele dá. Entendeu? Sabe aquele professor que vai lá, põe a música, fica gritando lá na frente, você pergunta o que você está dando? Ele fala que é ciclismo indoor, mas não é. Aí você pergunta para ele, mas isso é HIIT? É bike indoor? Não, também não é. Caraca, velho, você não sabe o que você faz. Qual é a principal dica que quando o aluno ouve na aula, ele fala, puta, essa é sprint, ao invés de ciclismo indoor? Uma dica, aí eu te pergunto, aí eu te respondo perguntando, seria uma dica pré-aula, durante a aula? Whatever, meu, tipo, qualquer momento, tipo, o cara ouviu na aula, ele fala, puta, agora eu tenho certeza que eu tô fazendo sprint. Porque tem muito mocorongo coach de sprint, e ó, que estejam ouvindo, que usa os nomes das posições do RPM. Os mocorongo aí. E são vocês, seus mocorongo coach de sprint, que usa os nomes das posições do RPM na sua aula. Isso não pode. Qual seria a outra dica que faz o cara entender assim, tipo, puta, eu tô fazendo sprint, velho? Tá, quando você já falou, né, o nome das posições, o sprint nós utilizamos o termo carga, não é resistência, é carga. Bacanérrimo. Durante a aula de sprint também não há ajuste da carga durante o período de treino. Você ajusta pré-período de treino. Super legal, velho. Super legal essa Então, por exemplo, é treino de força, carga pesada. Você ajusta ela e faz a sessão. Faltou carga. No descanso, você ajusta ela outra vez. Até esse exemplo foi o Rafa me passou e é uma sacada. Quando nós vamos fazer agachamento, você coloca a carga de agachamento e começa a fazer a série, vê que tá leve a carga, você não fica aumentando o agachamento, a carga de agachamento enquanto você faz. Você não vai estar com 10 quilos. Não, você não faz isso. Você para e aumenta. E é isso o sprint. Outra dica também a frequência cardíaca, né? Batemos ali em cima de 85% da frequência cardíaca máxima. O tempo todo, né, velho? E não que nem nós que ficamos oscilando o tempo todo, entendeu? 20 minutos da aula de sprint tem que estar nessa zona. Eu adorava essa dica aí, velho. Para mim, isso aí, quando a gente falava no treinamento, eu dei um treino de sprint, cara. Foi muito legal, por sinal. E eu acho essa dica, eu acho isso sensacional, né? Tipo, cara, 22, 23 minutos, depende do treino, né? Do mix. Do mix. É isso aí, pô, animal. Muito legal. E uma outra coisa, né, André? Eu vou até falar, porque eu também fui treinador, fui instrutor, fui whatever, tudo do sprint aí. A questão do treino, né, bro? Quando o cara fala a série do treino em tempo, intervalo e mostra o foco do treino, né? Potência, força, sprint, né? Sprint não, velocidade, enfim. Isso também caracteriza o programa e não tem nada a ver com a jornada de ciclismo indoor, né? Exatamente, né? O treino, diferente do RPM, eu não lembro muito bem, então se eu falar uma besteira, você me corrige, né? Mas tem lá música de subida de montanha, né? Alta montanha, subidas, isso aí. Tá, e daí logo em seguida, essa é a música 3, daí logo em seguida tem giros, né? Como é que é? Esse termo? Enfim, nós temos a música define a estrada, né? Então a gente usa a estrada. Esse é o ponto que eu queria chegar. A estrada, né? O percurso que vocês vão fazer ali. No sprint, é a valência do treino, podemos dizer. Então, agora é um treino de potência. Legal. Potência. E olha que legal. Na música 5 do RPM, a gente fala que a gente treina potência também, porque é uma música de intervalos, é uma música intervalada, né? Que é a música 5 tem foco no treino de potência. Mas a gente não está treinando só potência, não. Nós estamos pedalando na rua e em alguns momentos a gente usa da potência. Que é simula o melhor possível ambiente, né? Na rua. Exatamente. Já no sprint, não. No sprint nós vamos treinar potência, tanto que ou você está na batida ou você está além da batida. Como eu falei, a música está ali para definir, além da parte motivacional, mas para definir também o tempo de treino que a pessoa vai estar. Né? Está mais ligado ao tempo do que à velocidade, ao contrário do ciclismo indoor, que está totalmente ligado à velocidade do pace que a gente está ali, né? Bacana, super legal.
outro termo que nós não usamos, pace. Pace, não. Cara, no fim foi eu que criei, sabia, esses nomes, o Ander, porque teve uma vez que veio um booklet falando do RPM do sprint, e eu traduzi os dois. Então, o termo carga, acho que é treino, né? CPT, né? CPT. Carga, posição, treino. Posição, treino, Eu que defini lá atrás. E quando o Rafa começou a traduzir todo o material, ele falou, o que você botou lá atrás? Eu botei isso. E coube, né? Ficou certinho, porque era load, né? Então... Ela position, né? Load, position, train. Train, é isso em inglês que fica, sim. não? Então, no fim deu certo, que diferenciou. E que foi a grande mudança dos programas, né, velho? Foi aí que nós paramos de falar carga no RPM. Foi muito legal, né? Dá identidade para o programa, né? Total. Dá identidade. Então... Cara, eu acho horroroso quando o cara fala nome de posição do RPM no sprint, cara. Uma judiação, é um pecado. Não com o RPM, com o sprint. Porque ele está fortalecendo a minha marca numa aula que não tem nada a ver, entendeu, cara? Tipo... Não abre o leque, né? Não dá a diferença dos programas. Aí o cara vai começar a falar que uma aula é mais fraca que a outra, que uma é mais curta que a outra, né, velho? Muito louco, né? Exato. Exatamente isso. Você já falou mais ou menos por que você se tornou, né, um coach aí, né? Pelo tanto que você gostava do treino, mas qual foi a sua primeira impressão ao ver o treino? Quando você viu lá o treinamento com o louco lá, com o Lee, qual foi a sua primeira impressão, cara, quando você fez o treinamento? Cara, a primeira impressão mesmo, o primeiro sentimento foi: o que eu tô fazendo aqui? Esse real. A hora que eu olhei assim e vi o treino, falei, cara, não vai dar para mim, não. Até porque, como eu falei, eu nunca fui muito fã da aula. Eu já fui também com o pensamento que era uma aula de ciclismo. Porque eu nunca fui muito fã dela. Vou contar um negócio aqui que poucas pessoas sabem. Mas em uma academia que eu trabalhei aqui na cidade, eu optei dar aula de dança do que de ciclismo. Olha. O gestor chegou e falou para mim: o que você prefere? Eu falei: não, eu não quero dar aula de ciclismo. Não gosto, vou dar aula de dança. Louco, né? Então, quando eu cheguei lá... O sprint não tinha a ver com ciclismo, isso é legal, né? Pois é, isso é legal. Aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que foi, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Treino forte pra caramba, sem falar que também a primeira impressão que nós tivemos lá do nosso amigo, né? Pelo amor Tomara de Deus. que ele esteja ouvindo esse podcast, coloca a legenda em inglês aí, Tolão. Seu louco, para não falar outro nome. Para não falar outra coisa. Então, aí que foi, mas como eu também já fui com o pensamento que o treino era diferente também, né? Era uma pegada diferente do RPM, que tinha momentos ali que realmente nós parávamos na bike, né? Não tinha aquele giro. Então, também foi o mesmo sentimento que eu tive no body pump, cara. Foi assim, putz, eu quero dar treino desse negócio, eu quero dar aula disso. Porque o público que faz aula comigo, que me acompanham aqui, porque cidade pequena é assim, então... A galera vai junto, né? Já mudei já de 3 academias aqui, a galera vai junto. Vão atrás, tá? Brinco com eles, falo que não tá fácil de eu me livrar deles. É a terceira academia que eu tento me livrar, eles vão atrás. Fato. Eles também gostam desse tipo de treino, tanto que o sprint eu dou aula todos. Hoje eu já não dou mais na sexta-feira, mas de segunda a quinta eu dou aula aqui na academia. Super legal. Então, muito legal. E agora só, o que é de praxe, né, é a gente fechar o programa, né, fechar o episódio, né, nesse caso, o nosso episódio número 19, cara, né, do podcast do professor de Ciclismo Indoor, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, ele está no ar, e agora no YouTube, no canal do Universo do Ciclismo Indoor, é o nosso convidado deixar uma mensagem para os professores de ciclismo indoor referente a tudo que a gente conversou até agora. Fala aí, Ander, qual é a sua mensagem para os nossos queridos professores de ciclismo indoor? Muito bem, então, professores, é algo assim que eu levo muito comigo, que eu até falei aqui já no podcast, é você ir além, você sempre ir além. Você, na sua aula, você está para o seu aluno. É aquele momento que ele escolheu, ele separou do dia dele para estar ali com você. Então, cada aula, cada momento que você parar para estudar, para você montar a sua playlist,
em que você sobe, aperta o play, esteja ali para os seus alunos. Esteja presente, porque é eles que fazem que você cresça mais. Já imaginou? Você é um professor. Um professor sem aluno, o que acontece? Exatamente. Então, esteja ali presente para os seus alunos. Quando você realmente entender a ferramenta que você tem nas mãos, que é a aula, você vai mudar a vida das pessoas sempre. Muito bem, muito bem. Ander, super obrigado, bro. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado aí pela conversa. Cara, acho que sobre aquele outro assunto, o dia que você quiser, é só me chamar. A gente ficaria, meses conversando, né? E esse também, né, cara? Se a gente fosse falar um pouco mais sobre tudo, né? Durante a nossa conversa aqui, eu já tive um insight legal aqui que eu vou te mandar que Manda que eu adoro esse tipo de coisa, entendeu? Porque, cara, a gente está aqui para contribuir, para trazer informação, para trazer notícia. As pessoas também, elas simpatizam demais com história, com a história das pessoas, por isso que alguns podcasts são para contar história mesmo, né? Às vezes a gente fala, eu gosto daquele programa porque ele me ensina, mas às vezes, cara, você aprende com as histórias. Você aprende... Segundo o Thiago Nigro, né, que eu sou fã e eu conheci ele essa semana, cara, o Thiago Nigro fala que às vezes, quando inteligente é aquele que pega o que o outro fez errado e não erra de novo, e que arruma e faz certo, cara. Então, às vezes fala, eu não vou ouvir aquele podcast porque é uma história. Cara, história, às vezes a história te ensina tão mais. Eu ouvi o podcast do Thiago Ventura com o Thiago Nigro, cara, velho, eu não suportava o cara, hoje eu sou fã de carteirinha. O cara contando a história dele, o que ele fez, o que ele faz, foi assim, mágico. Então, obrigado demais, velho, obrigado mesmo. Super obrigado aí, cara. Fala um tchau para a turma aí. Muito obrigado, fiquei muito feliz pelo convite. É sensacional isso aí. Hoje o podcast ele está muito em alta, então essa ferramenta tem que ser aproveitada mesmo por todos. Então, muito obrigado. Olha só também essa oportunidade que nós temos, né? Você aí em Araras, eu aqui em Guarapuava. Exato. A potência que o online tem hoje, né? Isso é muito importante. Então, e quantas pessoas nós vamos atingir, né? Com esse podcast, com o YouTube. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Só tenho a agradecer mesmo. E tamo junto. Conta comigo sempre. Valeu. E, você que está ouvindo aí o podcast, se você quiser... Esse episódio também estará lá no YouTube, no canal Universo do Ciclismo Indoor. É só você clicar aí, na bio aqui do seu podcast, tem o link do canal. Você clica lá, vai lá, assiste o vídeo, manda para os seus amigos, clica no botão seguir, se inscreve no canal, porque quanto mais informação você tiver, melhor. Melhor você como coach do programa Sprint, melhor você como professor ou instrutor de ciclismo indoor, e você que é aluno e por acaso está ouvindo isso aqui, aprende mais para saber se você está realmente fazendo a aula certa. Nos vemos na próxima semana, um grande abraço e tchau, turma! Valeu!